Sejam muito bem-vindos ao Pod Faz o Seguinte, o podcast que conecta estratégias, negócios, resultados e histórias inspiradoras de quem faz acontecer. Temos uma grande convidada aqui hoje. A gente vai mergulhar numa trajetória de uma mulher que saiu da área de saúde, do setor privado, para fazer uma política, um instrumento real de cuidado e transformação na sua cidade. A nossa convidada, ela já foi vereadora em Poços de Caldas, é coordenadora regional do Partido Progressista no sul de Minas, já atua e tem ali relações com prefeitos, vereadores e lideranças da cidade. Tem uma articulação política com dezenas de cidades da região, enfim. É uma pessoa muito influente, tem uma grande história na política e, sem dúvida, tem muitas coisas aqui para falar com a gente. Focado, obviamente, na região e no desenvolvimento tanto da cidade de Poços de Caldas como também a sua região. Atualmente, ela também é vice-presidente do Partido Progressista das Mulheres, então ela tem uma voz muito forte, exatamente tanto na política quanto na sociedade, pensando na mulher também. E esse episódio vai trazer tanto o seu aspecto de valores, o que ela acredita, a sua gestão e a sua visão política, como que ela impacta a vida das pessoas, o papel do empreendedorismo, da geração de oportunidade de negócios, olhando muito para o empresário, para a população, enfim. Esse podcast ele tá rico de histórias e novidades para quem conhece essa nossa convidada. E aí eu gostaria de falar para vocês que é uma história que particularmente eu gosto muito. Acho uma mulher extremamente batalhadora e eu quero apresentar para vocês a doutora Regina Cioff. Ela é a nossa grande convidada, médica, pediatra, mãe, ex-vereadora, coordenadora regional do partido, determinada, preparada para os desafios, inclusive para representar a sua região. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui com você, participando aí desse podcast, para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas nos conheçam melhor, que as pessoas possam saber o que eu penso, o que eu vejo da vida, o que eu penso da política, da família, enfim, é um prazer muito grande e uma oportunidade que eu já agradeço por estar aqui neste momento com você. Muito obrigado, a gente também fica muito feliz em você estar aqui, poder compartilhar toda a sua visão, de trazer toda a sua trajetória e história. E querendo ou não, aqui acaba tendo uma característica muito intimista, né? Então acaba às vezes dando acesso a informações, formas de visualizar que outros lugares ou momentos não teve a oportunidade de expor. Então fico feliz e agradeço seu espaço em estar aqui com a gente nesse podcast. Uma pergunta que eu já quero começar para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a doutora Regina. O que é mais desafiador, assim? É organizar sua rotina buscando em BH ali, Brasília, viajar para o sul de Minas, em relação na cidade de Poços de Caldas, e ao mesmo tempo convencer seus netos a comerem verdura? O que torna, né? Como que faz esse equilíbrio do dia a dia com esse projeto de vida? É uma loucura, né, Rafael? Mas é disciplina. Disciplina, determinação, foco, né? Ter foco no seu projeto, naquilo que você espera da vida, naquilo que você quer construir, não só para você, mas para a sua família. Então, é na disciplina que nós conseguimos realmente atender esses vários pilares aí, além de ser médica, né? Além de atender minhas crianças, que eu sou pediatra. Nós temos, mas tem que ter muita disciplina, muita vontade também, muita determinação e muita vontade realmente de atingir um objetivo, uma meta que a gente traça. Todo mundo tem que traçar uma meta na vida para sonhar, né? Tem uma frase que diz que sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, né? Então eu prefiro sonhar grande e buscar a realizar os sonhos. Sem dúvida. E já que é para pagar um preço, né? Que paga por um preço de algo maior, né? Com certeza, com certeza. É muito interessante, né? Porque quando você fala da política, mesclando com a vida pessoal, propósito, saúde, família, criança, querendo ou não, a sua vida ela tá muito homogênea nesse sentido, né? Porque não é algo que um concorre com o outro, mas é como se fosse uma extensão. Sim. Não, com certeza. Não existe uma concorrência. E principalmente uma coisa que é fundamental quando nós temos tantas atividades assim, é um apoio da família, sabe? E é o apoio que eu tenho, tanto das minhas filhas quanto do meu marido, esse apoio sabendo que eu tenho meus objetivos, que eu tenho os meus sonhos, e eles apoiam. Então isso é muito importante, porque a gente acaba
Por exemplo, meu marido dividindo tarefa para ajudar a cuidar do cachorro, por exemplo. As minhas filhas já não estão mais comigo, mas já cresceram, educaram. Já fiz a minha parte, agora elas voaram, né? Sem como dúvida. se diz, né? A gente não educa filho para a gente, né, Rafael? É para o mundo. É para o mundo. E isso é muito importante, você ter o apoio da família, porque ajuda a harmonizar todas essas atividades para que você possa fazer e fazer bem feito, né? Sim. Eu acredito muito que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, né? E muito amor, colocar pitada de amor para todo lado. E eu tenho um apoio muito grande da minha família, o que me ajuda demais a poder atuar em todos esses setores e fazer tudo aquilo que eu me proponho a fazer, né? A partir do momento que você se propõe a fazer algo, tem que se propor a fazer algo direito e principalmente com responsabilidade e muito amor. Sem dúvida. E faz toda a diferença, né? Porque se a gente não consegue isso em casa, eu acho que já começa um insucesso em casa, né? Com certeza. A gente acaba não conseguindo obter o sucesso, né? Com certeza. Você não é uma bolha ali sozinha, né? As pessoas dependem de você também e a gente depende das pessoas. Sem Ninguém dúvida. consegue ficar sozinho, né? E nesse caso meu específico, com tantas atividades que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, principalmente da minha vida, eu tenho um apoio muito grande da família, principalmente do meu marido, que aceita tudo, né? Enquanto ele está lá quietinho, trabalhando no computador, eu estou rodando e trabalhando, mas isso é muito importante, porque quando eu chego em casa, quer saber como é que foi, fica feliz com as minhas conquistas, quando eu fico triste com as derrotas, ele também fica, enfim. Sim. Eu acho isso fundamental para tudo dar certo. Faz toda a diferença. E você falando disso, né, de família, me fala sobre a sua origem, né? Como que é, né, a sua base de valores, o que você acredita como família, como pessoa, porque tudo isso que você falou que faz, sair para trabalhar cedo, fazer acontecer, olhar outras pessoas e se importar com elas, eu gosto de usar o termo, né, pisar no barro e ao mesmo tempo ir para o escritório, Sim. olhar famílias carentes, mas também conseguir atender ali seus pacientes na clínica, buscar políticas públicas como vereadora na cidade, enfim, ex-vereadora na cidade que agora está em outros projetos. Como que você chegou até aqui, né? Como que a sua origem foi transformada para você ter esses pilares bem claros de valores e direção? Bom, primeiro família é tudo, né? Família é o alicerce, família é o teu pilar maior para que você realmente possa atingir os outros objetivos. Eu venho de uma família bastante humilde, né? E cresci nas dificuldades, né? Sabendo o que é realmente você faltar a comida na mesa, ter a dificuldade no atendimento à saúde, né? E, na verdade, neste contexto, eu escolhi ser pediatra justamente porque, na época, eu fiquei muito doente, quando eu tinha 6 anos, muito, muito doente mesmo, e não tinha ninguém para me atender, porque meu pai não tinha carteira assinada, e na época era o tal INAMPS, né? Sim. Só quem tinha carteira assinada poderia ter acesso à saúde, diferente hoje do Sistema Único de Saúde, que o acesso é universal. Então, eu quase morri por falta de atendimento, e depois eu fui atendida por uma pessoa maravilhosa em Campinas, que salvou a minha vida, e dali eu decidi ser pediatra. E justamente eu carrego isso muito comigo, né? Estudei com bastante dificuldade, depois de uns tempos meu pai foi melhorando, minha família foi melhorando e consegui terminar minha faculdade, mas trabalhei durante a minha faculdade, eu fazia apostila, eu assinava, escrevia todas as aulas assim, depois eu vendia a apostila. Então, realmente não foi fácil, então foi Lutadora pilar por mesmo pilar, ali, foi. Né? Foi. Assim como meus pais. Eu tive exemplo dos meus pais que do nada, saíram do nada e conseguiram até realmente chegar num patamar de vida de mais qualidade, vamos dizer assim, né? Sim. E eu aprendi com eles a honradez, a lealdade, o fio do bigode. Aí você vai me perguntar, mas fio do bigode? Eu fiz essa pergunta pro meu pai. Pai, por que eu tenho que ter fio de bigode? Eu sou uma menina. Ele falou, mas você não entendeu, minha filha, você tem que ter palavra. E isso eu levei até para a política, porque você quer coisa pior na política que a falta da palavra, né? Sim. Na vida é a falta da palavra. Se você você realmente combina uma coisa, fala alguma coisa, cumpra. Senão, não combine. É melhor coisa assim. Então, foi uma trajetória muito difícil. Muito difícil. Aí, saí para estudar, fazer medicina.
Depois fui para São Paulo, fiz residência em São Paulo, trabalhei em São Paulo durante a residência e depois eu voltei para Poços para servir minha cidade. No caso, minha cidade, e lá eu fiz a minha família, né? Casei, tive minhas filhas, eu tenho 3 meninas, tenho gêmeas, né? E mais uma é médica, uma é promotora e outra é empresária. Então, eu já tenho a minha família estruturada e tudo, e eu agradeço muito a Deus e as oportunidades que a vida me proporcionou e me deu. Só que o que aconteceu? Eu valorizo tudo. Então, eu consigo enxergar a dificuldade das pessoas. E quando eu entrei na política, foi no sentido, como agente político, né? Porque político a gente é desde que nasce. A hora que você chora porque você está suja de cocô, a hora que você chora porque você está com fome, você já está fazendo política com sua mamãe. Sim. Na verdade? Sim. Então, políticos todos nós somos. Mas como agente político, eu resolvi entrar para fazer a política que eu acredito. A política do compromisso, a política de dar oportunidade para as pessoas e principalmente com projetos e atitudes e ações que fazem a diferença na vida das pessoas. Não adianta você querer ser político por ter poder. Sim. Poder, Rafael, é tênue. Né? É tênue. Poder hoje está aqui, você está como agente político, daqui a pouco você não é mais nada, daqui a pouco você é uma outra coisa. A gente tem que saber lidar com este momento quando você está, por exemplo, como representante da população. Você não tem o poder na mão. Te deram essa oportunidade de você fazer algo diferente. Né? O poder está na cadeira que você sentou. Está na cadeira, não na pessoa. Então, infelizmente, muitos, né, veem isso como um poder. Eu estou empoderado, sou um vereador, sou um deputado, sou um presidente. Não, eu acho que você tem que respeitar aquela cadeira que você está, porque você está ali representando uma população. Sim. Independente de quem votou e não votou em você, quem está do teu lado ou não, você tem que representar a cidade que você está, ou o país, ou a região. Então, é isso que eu penso, porque realmente a minha construção foi uma construção muito sólida, diante de dificuldades, e depois eu colhi muitos frutos em cima disso, justamente por valorizar, passo a passo, tudo que aconteceu na minha vida, todas as dificuldades, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha lá, doutora tem um carro X, doutora não sei o que, doutora. Mas ninguém sabe os tombos que você levou para chegar ali. Sim. Você só consegue realmente chegar numa posição na vida se você lutar, se você tiver determinação e se você correr atrás. Porque nada cai do céu. Sim. E tudo isso que você falou, acho que não é sobre o que você vive, mas é como você vive. Porque o fato de você ter essa visão, levar isso no seu dia a dia, desde o seu compromisso com a saúde, de poder... Porque quando você escolheu fazer medicina por aquele motivo, você estava não pensando mais em você, porque você já tinha passado, você já superou. Sim. Você estava pensando numa família ou numa criança que poderia passar algo semelhante e não ter alguém que pudesse olhar e resolver. Exatamente, exatamente. Mas isso foi uma coisa, eu tinha 6 anos, veja bem. Como assim, como dizia minha mãe, os anjos falaram amém. E eu não iria fazer pediatria, Rafael. Entendi. Eu iria fazer cirurgia vascular, veja bem. Eu fiz 1 ano de cirurgia vascular. 1 ano. Quando chegou no final do primeiro ano de residência, eu falei, não é isso que eu quero. É como se uma nuvem assim passasse. Aí meu marido, cheguei em casa, eu já era casada na época, falei assim, vou sair da residência. Ele falou, você tá louca? Nossa, foi tão difícil você conseguir passar, tal, numa residência boa da Santa Casa, tal, de São Paulo. Falei, foi difícil, mas não é isso que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, vou fazer pediatria. Foi algo assim muito estranho que aconteceu. E aí eu estudei, passei na residência de pediatria e fiz pediatria. E não me arrependo, porque eu pude ajudar muitas, mas milhares de crianças, porque eu atendi rede pública, né? Durante mais de 30 anos, eu atendi o Sistema Único de Saúde, a rede pública, para dar a oportunidade que eu não tive, que eu quase... realmente não estaria aqui nesse momento conversando com você, sim, se não fosse a oportunidade de vamos dizer, de uma caridade que eu tive à época. E eu acho que as pessoas têm o direito à saúde, têm o direito à educação. Então, eu fiz e já de pronto, chegando na cidade, em Poços de Caldas, de pronto, eu já participei de um concurso para entrar no sistema público, de pronto, sem eu ter nada. Mas eu falei, eu vou começar no sistema público. Sem dúvida. É um propósito muito claro e eu fico muito... maravilhado de ver isso de perto, porque isso faz muita diferença, né? Explica muita coisa das dificuldades que a gente às vezes passa com Sim. a visão do que você está querendo construir.
Acredito também que essa sua visão da saúde e entrar na política foi, ainda mais sendo mulher, como que você vê? Virou também um propósito de fazer a diferença sendo mulher, foi a primeira mulher presidente da Câmara Municipal da cidade de Poços de Caldas. Como que você visualiza, né, migrar ou estender para a política essa visão e propósito para impactar na vida diferente do povo da cidade? Porque o que eu vejo de tudo isso que você vem falando, né, desde o começo do podcast, é uma multiplicação de acesso, de direitos que as pessoas têm, que às vezes elas não sabem que têm e que elas podem ter, seja pela saúde ou políticas públicas, como um agente público. Exatamente. Eu tive um período da minha vida que eu dirigi o Hospital da Santa Casa de Poços, foi em torno de 16 anos. A primeira mulher também, porque antes era só os coronéis que dirigiam o hospital, né? E ali eu comecei a ver muitas dificuldades, muitas coisas que precisaria haver uma abertura maior da minha atuação, vamos dizer assim, para poder fazer aquilo que eu acreditava, aquilo que precisava fazer. E eu comecei a ver o mundo político que não era aquele mundo que eu acreditava, né? Não era aquilo que eu acreditava. Eu falei, olha, eu também ficar no bastidor só falando eu não acredito, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, isso é muito ruim. Eu falei, eu vou para a ação, né? E aí, depois que eu saí desse período, que eu saí da direção do hospital, nesse período também eu fui para Portugal, fiz gestão pública, saúde pública. Hoje eu também sou gestora em administração pública, sou concursada em perícia médica. Então, simplesmente, eu falava, eu tenho que abrir um espaço maior. Como é que eu vou abrir um espaço maior? Eu vou abrir um espaço maior entrando na política, entrando no, entre aspas, no jogo político. Sim. Porque aí eu vou abrir mais portas, porque eu tinha uma porta X, que eu trabalhava ali, mais o sistema público, mais uma direção de uma instituição da Santa Casa, que Santas Casas, todo mundo sabe a dificuldade que é, e eu falei, eu preciso entrar, e resolvi me candidatar. Já na primeira candidatura, para você ver como as pessoas já entenderam que eu poderia fazer algo diferente, eu já entrei com 1.758 votos, que é muito voto. Para a cidade. E para mulher. Para mulher, para a vereança. Para a vereança é muito voto. E aquilo, falei, olha, eu acho que o trabalho que eu venho desenvolvendo até agora é isso que as pessoas querem de mim. Sim. E assim eu comecei o meu trabalho na Câmara Municipal, fui reeleita com 2.580 votos para o segundo mandato. E aí eu falei, olha, o caminho é esse mesmo. O que eu estou fazendo é aquilo que muda a vida das pessoas, é que leva esperança para as pessoas, independente da classe social, né? Você atua em vários setores, em vários nichos da sociedade. Sim. E isso abriu esse leque de oportunidade para mim, né? Como pessoa e como agente política, e eu pude, com isso, também abrir um leque de oportunidade para outras pessoas em vários setores da sociedade pós-caldense, no caso, e o que eu quero agora é fazer dar essa mesma oportunidade à região do sul de Minas. É maravilhoso, assim, eu sem dúvida é um projeto que ele só está começando, né? Porque ele vem Sim. numa crescente de... Eu vou olhar isso como uma expansão de pessoas impactadas. Você falou que ficou há mais de 15 anos na... 16, quase 16 anos. 16 anos. Quantas famílias ali você não atendeu, né? Muitas famílias, e passamos por muitas dificuldades, enquanto muitos nas dificuldades abandonam. Eu vejo dificuldades como oportunidade de melhoria. Sim. Eu sempre vejo, quando você tem uma dificuldade, você perde alguma coisa, aquele momento é para você buscar melhorias e buscar novos negócios, novas oportunidades, né? E a Santa Casa passou por um período muito difícil nessa época, muito complicado, e eu segurei ela no colo, vamos dizer assim, porque nós não poderíamos fechar serviço, porque atende Poços, não só Poços, como toda a região Sim. sul de Minas. Então, toda a região do sul de Minas, principalmente a macro, né, que a gente fala, são cidades mais próximas ali, posso dizer que dá toda a cobertura. Sim. E eu não poderia arriar, né, como se diz, diz o caboclo, você não pode arriar, você tem que levantar e ir para cima. E eu fui para cima. Então, isso é meu perfil, eu sou uma mulher muito determinada, muito forte, muito batalhadora, que acredito muito em mim, e isso me faz com que eu possa transmitir
isso através de projetos, através de ações e principalmente através de uma coisa que a gente tem que ter muito, chama-se atitudes de compromisso com as pessoas. Eu vejo que você está sentado numa cadeira, como vereadora, por exemplo, como deputado, você está representando, você vamos dizer, talvez as pessoas não gostem muito de falar, mas você é um funcionário. Sim. Você é representante do povo ali. Representante do povo você é, porque você recebe um subsídio para isso, e isso... Foi escolhido por um grupo de pessoas para representá-los, né? E uma coisa que é importante, Rafael, é que eu nunca estive na política como agente política por dinheiro. Sim. Nunca. Porque nem compensa para mim, nem compensa. Se eu fosse colocar na balança, não compensa. É porque realmente são locais que você está e que você tem a condição, vamos dizer, eu não gosto de usar a palavra poder, como eu já disse aqui no começo da nossa conversa, você tem a condição, você tem portas abertas para poder fazer aquilo que você precisa fazer. Então é muito triste quando fecham a porta para você. Eu sempre dizia, você não vai fazer isso para o prefeito? Mas não é para mim. Você está esquecendo que existe um grupo de pessoas que está precisando disso? Sim. Inúmeras pessoas. Não é para mim. Eu não preciso. Né? Eu estou representando elas. Eu estou aqui representando elas. Então, fechar as portas para mim, você não está fechando para a vereadora. Você está fechando para o povo. Você está fechando para a população. Porque existe muito esse negócio, essa barganha, né? Você vota esse projeto, porque eu te dou isso, te dou aquilo. Isso é horrível. É o que a gente vê hoje no Congresso Nacional. Eu vou pôr para votar, senão eu fecho pauta, por isso, por aquilo, por aquilo outro, e o povo, e a população. Então, esse meu modo de pensar é algo que realmente me deixa muito tranquila, muito feliz de andar na rua, Rafael. Hoje, como eu estou fora, como não agente político, já estou buscando outros projetos, estamos já construindo outros projetos, eu ando de cabeça erguida pelos meus mandatos, pela responsabilidade que eu tive, pela forma como eu acolhi as pessoas, independente de classe social, né, empresários, pessoas, meus colegas médicos, a minha classe, no caso, as pessoas que necessitam. E a gente observa que existem muitas lacunas ainda que precisam ser resolvidas e que um vereador pode resolver, sim, junto ao prefeito. Só que você tem que parar com essa troca, sabe? Passa o asfalto ali que eu voto nesse negócio. Não é isso. Faz parte você trabalhar em harmonia. O legislativo com o executivo, trabalhar em harmonia. É muito legal. Muito bom mesmo. Isso é bom para a população. Mas é muito importante que entenda parar com o varejão, sabe? Sim, barganhar. A barganha... Faz virar um negócio e não um propósito. A barganha cintura para baixo. É importante a gente, sim, olha, eu posso votar, esse projeto teu é ótimo, mas vamos fazer o seguinte, tem uma comunidade X precisando de um PSF melhor, precisa de uma reforma numa creche, precisa de geração de emprego, vamos lutar junto para trazer mais empresas, vamos ajudar os pequenos empreendedores, os microempreendedores, dar mais oportunidade, fazer projetos que realmente incentive aos empreendedores e microempreendedores, principalmente. Mas o que eu digo para você, vereador, no caso, nós não temos a caneta na mão, mas a gente tem que ter a capacidade de argumentação, de contextualização, para que o prefeito entenda e realmente faça aquilo que é necessário, porque nós temos contato com a população. Exatamente. O vereador é que está ali dia a dia com a população. O prefeito pode estar, mas nem tanto, é mais o secretariado, né? Sim. Então, muitas vezes o que o secretário leva para o prefeito não é exatamente aquilo que está acontecendo. Ô, prefeito, tá uma beleza lá as escolas, tá tudo reformado e tal. E, na verdade, não é exatamente isso. E a verdade, tem casos que realmente são, né? Tem de tudo nessa vida, né? Tem os bons, tem os ruins, tem os que mentem e tem os que falam a verdade. Sem dúvida. E esse é um modelo que, no final do dia, assim, as pessoas só querem alguém que faça acontecer. O melhor possível, mas eu queria aproveitar que você falou muito da sua experiência, né, como vereadora, foram 3 mandatos.
3. 3 mandatos. Dentro desses 3 mandatos, como é que foi os seus projetos mais marcantes, aqueles que você viu que transformaram a vida das pessoas, aqueles que você fala assim, esse daqui para mim mexe muito comigo porque ele é diferente, ele me emociona. Queria entender quais são esses projetos. Olha, Rafael, eu fiz muitos projetos. Quando eu entrei na Câmara a primeira vez, eu fiz um diagnóstico. Eu busquei saber o que a cidade precisa, qual que eram as dores, porque até então, eu tinha o meu mundo ali, era o hospital, né? Era o meu mundo, vamos dizer assim. Meu mundo, sistema público, tal. E eu pude entender que muitas lacunas, muitas coisas a gente poderia estar atuando. Então, e claro, não tem como fugir de projetos que impactassem, fizessem a diferença na saúde, né? Então, eu tenho um projeto que é a oxigenoterapia domiciliar, que hoje atende mais de 91 pessoas, que é você ter dignidade para fazer um tratamento, por exemplo, de uma doença pulmonar, de uma doença cardíaca crônica, pessoas que precisam do oxigênio em casa. E é muito interessante, rapidinho a história, quando eu dava plantão no hospital, eu não era só diretora, eu dava plantão também. Quando eu dava plantão, chegavam as pessoas com muita falta de ar lá, com problema pulmonar, por exemplo, um DPOC, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? De cigarro e tal. E eu ficava vendo, falando, essa pessoa precisa usar oxigênio 24 horas, porque chegava com muita falta de ar. E aí, o que acontecia? E não dá para viver no hospital. 24... Não dá para viver no hospital, mas não saía do hospital. Sim. E isso é custo para o hospital e principalmente qualidade de vida para a pessoa, né? Sim. Você já pensou falta de ar? Não, E aí, quando eu entrei, eu fiz oxigenoterapia domiciliar. Falei, por que as pessoas que têm uma certa condição têm o direito de ter e quem não tem o direito de ter? Tem que ter o direito de ter. E aí eu fiz o projeto e hoje atende 91 pessoas. Quer dizer, tem o equipamento, não paga energia sobre o uso do equipamento, tem o monitor de glicemia para criança, para largar de levar 30, 40 picadas, o teste do pezinho ampliado, que eu lutei muito, eu aboli o amianto, você acredita? Nossa. Que faz a diferença, que o amianto é cancerígeno, não sei se você sabe, né? Ele causa o mesotelioma, né, pulmonar, abdominal, e eu consegui abolir, né, o amianto lá em Poços, a circulação, não o comércio lá dentro, mas a circulação dentro de Poços. Foi um projeto muito importante. Isso impacta, mas não é tão... É sim, porque o amianto é cancerígeno a longo prazo. Então, são projetos que fazem muita diferença. Criei o PAI, que é o Pronto Atendimento Infantil, porque eu acredito que a criança ela tem o direito de ser atendida pelo pediatra e não pelo clínico. Nós estudamos pediatria, não é para nada. Sim. Nós temos que dar condições. Se a criança passa mal, quem tem uma condição vai no seu convênio, vai no particular. Quem não tem, vai no pronto atendimento infantil, no PAI. Certo? Então, foi uma ideia minha, que eu passei. O Centro Integrado de Atendimento à Mulher e à Criança foi outra ideia minha, que nós tivemos a oportunidade. O Centro da Dor foi outra ideia minha. Então, eu atuei muito em várias áreas, ajudei muito na formatação do plano diretor de Poços de Caldas, que impactava empresário, construtores, né? Desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento da cidade. Toda aquela parte de desenvolvimento que eu poderia estar participando dentro da competência de um vereador, eu ajudei, eu fiquei do lado dos empresários, eu fiquei do lado dos construtores, porque eles são importantíssimos. Gera renda, gera emprego. Né? Gera renda para a cidade, gera emprego. Então, precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção, sim, porque eles podem gerar muito emprego e dar mais condições de vida àqueles que precisam trabalhar. Sem dúvida. E quando você fala de cuidar de criança, assim, eu acho que isso vai ficar muito claro para quem tem uma. O fato de você poder ter a tranquilidade que algo existe ali para acolher seu filho, sim, ou sua filha, faz toda a diferença na perspectiva de vida dos pais. Porque tem pessoas que estão lutando, tem uma característica de vida simples, mas ela tem, como você mesmo disse, o direito de ter aquele acesso, né? Sim. Então, essas famílias carentes, elas acabam sendo bem beneficiadas. Não sei se você vai ter números, mas você tem ideia de quantas... os seus projetos de saúde beneficiaram essas famílias carentes, as regiões de Poços de Caldas que elas foram mais utilizadas? Beneficiou muito. O Centro da Mulher, o Centro Integral de Saúde da Mulher e da Criança, toda mulher grávida,
puérpera, né? Quer dizer, pós-parto, mesmo com patologias, são atendidos ali. Imagina, são milhares, né? São milhares. E ali são atendidas as crianças também, né? Quando é criança, fazer puericultura, que a gente chama, que é o acompanhamento. E os pronto atendimento nem se fala o tanto que atende, né? Principalmente agora que nós vamos entrar, nós estamos em outono, entrando em inverno, aí logo é muito atendimento. E existe um problema muito sério hoje, não só em Poços, na região, mas no Brasil todo. Falta pediatra. É isso que eu ia te perguntar. Tá, faltando pediatra, porque os médicos se formam, aqueles que vão fazer residência, buscar uma especialidade, eles não buscam pediatria, porque pediatria não tem procedimento, Rafael. Sim, não, consulta. É só consulta, não tem uma renda extra, uma monetização diferente. Né? Não, é ali, é o teu dia a dia, ali é tua ausculta, é consulta ali, mais nada. E aí, quem faz cirurgia, tem procedimento cirúrgico, quem faz endoscopia e por aí afora. E o que acontece? Os médicos formam e não querem fazer pediatria. Na minha época, você batalhava por uma vaga com 40 por uma vaga. Para você conseguir uma vaga, 40 Hoje formandos. É o contrário, né? Hoje tem 40 é o contrário. Vagas e Sobra. Então, isso me deu uma ideia, que é algo que nós vamos falar daqui a pouco. Legal. Tá? Excelente. Porque realmente lá em Poços está faltando. E a região, então, nem se fala, né? A região, basicamente, eu sei porque eu tenho muitos pacientes ali da região e que vão e falam, tem que vir aqui, não tem jeito, não tem pediatra. E realmente a gente observa que isso é uma realidade. Isso é muito ruim para as nossas crianças, né? Se até a cidade de Poços de Caldas, que é mais estruturada, vamos dizer assim, tem essas dificuldades, imagina essas cidades vizinhas que acabam, às vezes, usando até a Poços de Caldas como a salvação para a necessidade dela. Eu acho que precisa muito dessa visão um pouco mais ampliada, né? Porque como vereador, você vai, às vezes, olhar uma região, um bairro, até você não consegue olhar a cidade como um todo, né? Você acaba sendo nas suas especialidades. Mas falta isso ali na região, né? Alguém que possa olhar um pouco mais amplo, ser um amparato também para os gestores públicos, lideranças, vereadores, para ir mais além, né? Pensando até a âmbito federal. Exatamente. É isso. Esse é o projeto. É o projeto você expandir o trabalho que eu fiz em Poços de Caldas, né? Que eu tive a oportunidade de fazer na região. Seja a nível federal, nível estadual, isso é uma outra questão, mas o importante é expandir esse trabalho com esse mesmo objetivo. Sim. É o mesmo foco, é a mesma forma. É dar acesso às mesmas oportunidades. Trabalhar com os empresários. A gente tem buscado ouvir prefeitos, vereadores, lideranças de outras cidades, e a dor é a mesma, só muda de endereço. Sim. A dor é a mesma, só muda de endereço, ainda mais o país vem passando uma fase bastante complicada, né? Sem dúvida. Então, isso que esse é o nosso projeto, um projeto para futuro. Estamos construindo isso, não é de hoje que estamos construindo, né? Não estou caindo de paraquedas nesse projeto, é algo que vem construindo há mais de 30 anos, de uma forma sólida. Sim. Mais de 30 anos esse mais de 30 anos que eu venho tendo, que eu penso nesse projeto que nós vamos falar daqui a pouco. Eu já posso falar? Não, vamos daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos daqui a pouco, porque daqui a pouco tem... Eu acho que é legal trazer esse projeto muito na visão de futuro. Sim. A gente, pelo que você nos trouxe, né, do seu contexto, tem outras coisas na sua visão de futuro também que eu acho que é legal a gente falar disso em conjunto para as pessoas entenderem a importância do querer, a importância do desejar fazer a diferença, como você trouxe para nós. Eu queria só confirmar, assim, entender um pouco melhor as bandeiras que você hoje acredita. Família, inclusão, saúde, mulheres, dignidade. Como que você se vê como político? Porque hoje, querendo ou não, as pessoas buscam rotular muito, né, na política. Você é de direita, você é de esquerda? Sim. Quem é você? Sabe? Você... Eu queria entender quem é a Regina. A Regina é uma pessoa que quer fazer a diferença na vida das pessoas através da boa política. Da boa política, independente do que a pessoa pensa, se a pessoa é da esquerda, se a pessoa é da direita. O importante é a gente participar realmente, efetivamente, da vida dos cidadãos e fazer a diferença na vida deles, independente da ideologia política. Porque se você colocar uma ideologia só esquerda, não, eu sou só direita, você vai deixar de atender o público grande. É claro que eu tenho uma posição mais direita, óbvio,
O meu partido é centro-direita, o progressista, né? A gente segue nessa linha, mas isso não impede de, por exemplo, pessoas da esquerda que me procuraram, que eu sei que é da esquerda, que me procuraram e eu virei as costas. Até porque os seus projetos ele não tem essa característica, né? Não tem. Ele tem acesso à democratização, Sim. acesso à saúde, à dignidade. E isso cabe para famílias, pessoas comuns, crianças, e isso acaba não tendo esse tipo de característica de bandeira, né? Mas eu acredito mais na política da direita, vamos dizer, do que nós pensamos, da forma como nós enxergamos, a ideologia da direita. Sim. Acho que você não precisa de gerar oportunidade, da empregabilidade, da unidade familiar, da unidade familiar, da fé, né? Sim, sim. Eu acredito, eu estou nesse patamar, tá? Mas isso não significa que você não possa atender o outro lado. O seu projeto visa pessoas, não visa bandeiras, pessoas, né? Mas a minha ideologia é a ideologia da direita, pela forma como eu enxergo a vida, pela forma como eu valorizo a família, pela forma como eu vejo o país, né? Então, eu sou da direita. Sim. Para poder afirmar bem, sou da direita. Eu gosto de perguntar isso muito para deixar mais claro para as pessoas, porque eu até em outros bate-papos que a gente teve aqui com prefeitos, muitas das vezes a população não sabe a diferença para eleger um prefeito e um vereador. Porque ele não tem quando eu falo da população como um todo, muita clareza disso, porque não é algo do cotidiano dele. Sim. Então a gente busca trazer de uma forma muito clara para ele se identificar e entender que é para ele também. É um assunto desburocratizado, com o intuito realmente de levar informação, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que é super válido aqui a gente dar essa clareza. Indo para um outro pilar que eu acho que é muito importante, você já falou algumas iniciativas, mas eu queria entender sobre a sua visão de desenvolvimento, empreendedorismo e oportunidade, tanto na cidade de Poços de Caldas, como também na região, no sul de Minas. O que você vê hoje da figura do empreendedor, a importância dele nesse papel de criação de oportunidade, né, de crescimento e desenvolvimento, e políticas públicas que buscam auxiliá-los, né? O que você visualiza de oportunidade? Olha, Rafael, eu visualizo que a tributação em cima do empresário é muito grande. Do microempreendedor também, é uma tributação bastante grande, é algo que o país precisaria estar repensando, porque se tiver uma tributação mais justa, é claro que a tributação faz parte, mas é preciso também que se use esse dinheiro público de forma diferente do que a gente está vendo por aí, né, atualmente, aqui no Brasil. Então, eu acredito muito nessa questão de trabalhar a tributação, de diminuir, de dar oportunidade, de diminuir essa tributação dos empresários. São muito grandes. Eu, como empresário, sem dúvida, seria muito bem-vindo ao auxílio nisso. Assim, a gente entende como importante o desenvolvimento do país, porque assim, na hora que a gente para entender e pensar, se a gente não arrecadar tributos do empresário, o país não anda, porque quem que produz o dinheiro, a riqueza no país? Querendo ou não, o Estado, ele gerencia uma verba, né, que é alocado, seja federal, estadual ou municipal. Mas ao mesmo tempo, se você deixa muito pesado essa carga, o próprio empresário ele não consegue ter força de investimento, a curva de crescimento, tira a oportunidade de emprego, porque ele precisa pagar para as contas fecharem. Exato. Então, realmente é um equilíbrio muito importante nesse sentido. Eu penso que, por exemplo, um deputado federal que tem mais condições disso deveria trabalhar muito mais essa questão de tributação dos empresários, viu? Seja no Brasil todo. Sim. E é claro que se um dia eu tiver essa oportunidade, né, vamos ver, eu quero trabalhar muito nessa questão. Porque eu acho muito pesado. Isso diminui emprego, se diminui emprego, diminui famílias que estão desempregadas, diminui a condição de qualidade de vida das pessoas, diminui tudo. Sim. Então, é um efeito cascata, né? Para mim é algo importantíssimo. Aí você vai incentivar o empreendedorismo. Sim. Porque muitas vezes você não incentiva porque ele olha aquela tributação. E outra coisa, desburocratizar. É muito burocratizado. Isso precisa ser uma pauta. Sim. Isso até deputado estadual pode fazer, no caso, Sim. na Assembleia Legislativa. Sim. Trabalhar para desburocratizar. Hoje, para abrir uma empresa, dá o que fazer. Você é empresário, você sabe. Sim. Né?
você precisa ter um especialista do lado, você precisa ter um esforço muito grande para fazer dar certo. É um desafio mesmo. Na região ali, tanto em Poços de Caldas como também ali na região, você vê iniciativas dos prefeitos anteriores, do prefeito atual nesse sentido? Como que você vê o aspecto de turismo, plano de desenvolvimento para essa perspectiva do empreendedor? Olha, falando em Poços de Caldas, que eu tenho experiência, nós trabalhamos muito na Câmara Municipal, até foi no meu segundo mandato, para terceirização do turismo. Porque o turismo é o DNA da nossa cidade. E é a indústria mais limpa que existe, o turismo. E lá, como é uma cidade muito bonita, acolhedora, lindíssima, amo Poços de Caldas, que acolheu meus pais e que deu oportunidade para tantas coisas para minha vida, e eu pude dar outras oportunidades. E assim nós fizemos uma cascata, né? Sim. Nós trabalhamos muito para terceirizar. E hoje o turismo é terceirizado. Por quê? Porque os pontos turísticos estavam precisando de investimento. Quando você fala terceirizado, é privatizado. Exato, privatização. Tá bom. Terceirização, privatização. Tá. E aí, o que é isso? Gerou emprego, direto e indireto. Hotelaria lá lotadíssima, bares, restaurantes, todo mundo ganhou, é o ganha-ganha. Então, Poços de Caldas evoluiu muito nessa questão do turismo. Então, isso foi um grande empreendimento que foi feito em Poços de Caldas. Legal. E nós tivemos uma participação, como vereador e meus colegas, é claro, muito grande para poder autorizar que houvesse essa privatização. E foi privatizado agora nesse governo do prefeito anterior. Assim, de grande coisa que foi feito é isso. As outras cidades, é o que eu estou ouvindo agora. Então, eu estou buscando conhecimento com as outras cidades para ver o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, quais as dificuldades, para que a gente possa intervir e ser a voz, né, desses prefeitos, porque muitos deputados hoje só vão na época de eleição, a verdade é essa. Muitos não, muitos são muito... aparecem, vê o que precisa, leva emenda, acolhe as pessoas, ferramentas. Né? Mas tem outros que vão só na época de eleição, né? Nós temos uma condição lá em Poços, por exemplo, que lá nós já estamos há 3 mandatos sem um representante de Poços, um verdadeiro representante de Poços da região. Não tem. Justamente por inúmeras... deputados que vão lá, buscam voto lá, conseguem voto, há uma divisão muito grande e é que não consegue. A cidade, na verdade, ela precisa de alguém que conheça a cidade, conheça a região para que consiga, de fato, ajudá-los, né? Exatamente. Porque senão fica tendo voto, mas acaba não sendo visto, lembrado no dia a dia. Exato, exatamente. E é isso que eu estou fazendo. Buscando, além de fortalecer o partido, de fazer o crescimento do progressista ali na região, eu estou realmente fazendo o que a gente chama de diagnóstico. Sim. Porque eu não tenho vivência nas outras cidades. Então, é isso que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Quando eu entrei na Câmara, eu disse para você que eu fiz o diagnóstico da cidade. Agora, eu estou fazendo o diagnóstico da região para que, no momento certo, a gente possa estar colocando nosso nome aí e sabendo o que nós vamos encontrar. Sim, né? sim. Com projetos sólidos, baseado em informação, dados. Informação, né? Sólida, em dados e tudo. Porque não adianta você querer, vou fazer isso, fazer aquilo, se você não sabe o que tem que fazer. Sem dúvida. Então, é isso que nós estamos fazendo. E Poços de Caldas, ela também é uma cidade mineradora, né? Também tem no DNA, temos terras raras lá em Poços, em Caldas também, que é próximo de lá. Então, Poços de Caldas tem uma forma, é uma cidade que tem um orçamento aí de 1 bilhão e 700 milhões, mas falta muita coisa para ser feita, falta gestão, vamos dizer, desse dinheiro, porque nós temos para investimento lá, o ano passado nós tínhamos 3, 4% de investimento. Somente, o resto era só para pagar a conta. Para pagar a dívida. Exatamente. Isso é muito ruim, né? Porque... E a gente precisa ter, só para completar, e a gente precisa ter realmente um deputado, uma deputada que seja, para poder nos ajudar, nos representar. Isso faz muita diferença, né? Para trazer recursos para a cidade, para grandes projetos, né? Para trazer emendas específicas, é muito pontual, mas para grandes projetos para a cidade. Sim. Isso é muito importante. Quando você fala isso... Para a cidade e para a região, no caso, né? Quando você fala isso, Regina, me faz associação muito similar à nossa economia pessoal.
Às vezes você depender de uma única fonte, que é o recurso do município, por uma má gestão, por uma gestão não muito eficiente de outros gestores, você tem ali dívida, folha salarial, que consome boa parte do recurso, mais de 25% tem que ser alocado para educação, muitas das vezes a saúde, você enxuga gelo, porque você põe 25%, 30% da receita e ainda não tá boa. E não tá funcionando da forma que deveria. No final do dia, não sobra dinheiro para, como você trouxe aqui, para investir na cidade ou investir na região. E aí você vai precisar buscar recursos externos. E quando você não tem um representante, como você tá falando, você acaba não conseguindo trazer isso. Aí você fica dependente de sobrar algo na carteira no final do dia para ver se dá para comprar aquele doce ou fazer aquela viagem do ano. E aí você acaba, na verdade, não fazendo, porque não sobra pela gestão ou por falta de novos dinheiros, né? E aí a ausência desse representante, ele gera essa oportunidade de você ter uma pessoa que conheça a cidade, vive, cresceu ali, né, e sabe as dores, tanto dela quanto da região ali, que precisa ser atacada e resolvida. É isso, né? É isso mesmo. Por exemplo, a saúde, você falou muito bem. Nós batemos ali 30% da receita. 30%, sendo que o governo federal nem o estadual investe em saúde, né? Na verdade é essa. A gente investe aí 6,8%, mais ou menos em média, do PIB em saúde, e Minas Gerais 2,5% do PIB, quer dizer, é muito pouco. Então, precisa realmente ter um representante para que a gente possa ajudar a desenvolver a cidade, desenvolver na cidade quem sai ganhando, né? Desenvolver com sustentabilidade, isso é muito importante. Quem sai ganhando é a população. Sem dúvida, até porque ali não só a cidade, né? Nesse caso que eu quero expandir, o meu projeto é para a região toda. E também, é claro, quando você desenvolve uma cidade polo, você ajuda a desenvolver a região. E porque se a cidade polo, ela vai bem, essa cidade polo, as outras cidades também vão bem, na saúde, na questão do emprego e tudo. Então é fundamental que a gente tenha realmente uma representatividade. E com novos investimentos, indo na linha do desenvolvimento, acaba afetando desde a construção, porque mais pessoas trabalhando, às vezes vem pessoas de fora precisam de lugar para morar, vira aluguel ou compra de casa, isso mexe na construção civil, que gera emprego, então vira realmente uma cascata ali de efeitos positivos quando você tem uma visão em cima de um diagnóstico estratégico. E pela característica ali da região, as cidades elas são muito integradas, né? Até os nomes, né? São Caldas, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas. Então assim, ela tem essa características integrativa. Então, ter um olhar mais amplo vai ajudar a região a se desenvolver. Tanto para brigar na Assembleia por oportunidades e investimentos ali estadualmente falando, como também a nível federal para buscar recursos para a região. Então, exatamente. Eu acho que Poços de Caldas, por ser a cidade polo, com certeza vai osmoticamente ajudar a região toda. Não tenho a menor dúvida disso. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Eu acredito muito nisso e faz toda a diferença. E tudo isso está interligado, né? Fortalecer o empresário, fortalecer novas oportunidades, desenvolvimento. Porque a gente não pode pensar só nos empresários lá de Poços, né? Existem empresários nas outras cidades que estão ali buscando também melhorias e oportunidade e tudo mais, né? Agricultores, né? Sim, nós temos lá... Até os servidores públicos. E tem pessoas que precisam de desenvolvimento na cidade, né? Para tudo funcionar. Mas a cidade, eu só acredito no desenvolvimento dela com sustentabilidade. Porque sem sustentabilidade, cai por terra. E para isso você precisa de muito recurso. E para isso você precisa de ter representantes para ajudar no desenvolvimento da cidade, porque só o recurso da prefeitura, embora seja um recurso muito bom, mas tem dívidas que já também vêm de outros governos e tudo vem de cascata, né? Precatórios e tudo mais. Então é fundamental realmente a representatividade e a gente espera que a população entenda isso, porque nós estamos sendo muito prejudicados e com isso prejudicando também toda a região. Sem dúvida. Você ia falar alguma coisa dos agricultores ali da região? Ali tem muito, não tem? Muito agricultor. Lá é café, né? Lá nosso café... Eu lembro que eu estava Café de mineiro, né? Café de mineiro, né? Café de mineiro. É uma agricultura muito forte, né? Cafeeira, né? Tem bastante, muito produtor de café, que sofreram uns 2 anos atrás, aí foram uns 2 anos, se não me engano, com a pandemia, com as chuvas também, teve uma chuva aí que acabou com tudo. Verdade. Mas são produtores que a gente tem que olhar muito pelos produtores rurais, né?
independente aí se é café ou outro tipo de produção. Sim. É muito importante ter esse olhar. Muitas vezes esquecem deles, né? Sim. Esquecem que eles também são empreendedores, né? Eles São. colocam o alimento na nossa mesa, colocam nosso cafezinho. Então é importante. A região ela é muito rica nessa questão de produção do café. E é uma região muito bonita, né? Lindíssima. A gente brinca que quando você passa lá, parece que você está passando por um quadro gigante, né? Porque é pé da serra, é muito bonito mesmo, assim. Legal lá é tentar fazer também, incentivar o turismo rural, né? Sim. Que é eu acho que seria algo bastante interessante para a região, porque tem muitos lugares lindos ali. Então, teria que também trabalhar isso, incentivar o turismo rural. Pousadas, tem cachoeiras. Sim. Exatamente. Legal. Exato. É muito bonita a região e fica já o convite aí para quem não conhece, dá um Google em Poços de Caldas, você vai ver do que estamos falando. Lá tem águas termais também? Tem águas termais, tem. Poços de Caldas, Poços. Tem águas termais lá. Sugiro dar um Google. Fica com a pele nova, rejuvenesce, viu? Vai lá, porque, tomar ali um banhinho ali, eu vou te falar uma coisa. Cresce cabelo, se eu for lá? Cresce cabelo, tira ruga, gente. Boa. Eu tô a caminho de Poços de Caldas, depois dessa propaganda aqui, mas muito bom. É uma cidade lindíssima. Maravilhosa. E a região também é muito bonita. Muito bom. Acho que assim, tudo isso que a gente falou vai muito de encontro da clareza da situação e para onde precisa ser construído os próximos passos. Como que você vê a importância do progressista e desse trabalho de fortalecer ali a região como um vetor nessa direção? Não estamos falando aqui do partido, mas como que o papel do trabalho com o progressista nesse sentido ajuda nessa missão ser mais factível, ser mais possível de realizar? Olha, você ser a voz, ter realmente alguém que se preocupe e entender a realidade e ser a voz junto aos deputados, né? Para que possam já começar a fazer um trabalho diferenciado na região. Sim. Porque não conhecem, muitas vezes, né? E aí eu já estou falando do meu partido. No meu partido, não temos um deputado progressista na região, por exemplo, tá? Nós temos mas já é de Varginha. Estou dizendo ali mais no miolinho ali do sul de Minas, tá? Sim. De Varginha para cima e temos um deputado. Mas para baixo não temos nenhum deputado. E eu tenho que levar isso, né, de uma forma bem objetiva e depois de um diagnóstico, de conversar, levar isso para o deputado, né, para o deputado Sim. que é o presidente do meu partido hoje. Sim. Eu tenho também o secretário de governo do governo Zema, que é o Marcelo Aro, tem o Pinheirinho, que é o nosso deputado, nosso presidente, que vou levar a eles essas demandas, essas conversas, e eu tenho certeza que isso vai gerar muito feedback positivo para a região, porque eles podem fazer, eu não posso ainda. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Isso vai fortalecer o partido na região, também buscar pessoas para formar o partido em cidades que não têm, né? Buscar aí não só vereadores, mas pessoas que queiram participar do partido. Sim, independente do partido, isso acaba beneficiando todos os prefeitos ali da região, né? Todos os prefeitos, vereadores que de alguma forma buscam dentro dos seus projetos viabilidade, ajuda, voz. É para isso, né? Esse seu projeto de coordenar ali a região sul tá muito relacionado a ser essa representante deles nessa relação. Né? Exatamente. Temos também uma deputada, que é a deputada Nayara, que é do Progressista, ela é deputada estadual, Pinheirinho é deputado federal. São deputados que eu tenho um contato íntimo com eles e eu tenho certeza que eu vou levar essas demandas não só de Poços, mas também da região, né? Claro, com certeza. Legal. Estamos caminhando aqui para o bloco que a gente tanto esperava. Esse é o bloco que eu vou chamar assim de visão de futuro. Tem a ver com 2026, mas começa já em 2025. Quais são os seus planos e novidades para 2025, quando a gente fala, olhando muito a população, a cidade e a região, o que você está planejando, né, e já está também para lançar nesse ano, com o intuito de... Você tem um programa, você tem uma presença digital forte, mas eu queria saber de você quais são as novidades,
com o intuito dos projetos que vão sair do papel e vai impactar consequentemente as vidas das pessoas de forma positiva. Rafael, você vai ter a honra de ter aqui nesse podcast, em primeira mão, o lançamento do meu projeto de coração, esse projeto de coração de muitos anos que eu penso, e agora eu vou conseguir pôr em prática. Nós vamos lançar em Poços de Caldas, mas não será só para Poços, para a região também, o Instituto Doutora Regina Sioff. Sensacional. É um instituto que vai inicialmente atender crianças. Nós vamos atender as crianças, justamente por essa grande dificuldade de pediatras, né? Se pediatras na rede particular tem, mas eu estou dizendo na rede pública, né? No Sistema Único de Saúde existe uma dificuldade maior ainda. Mesmo né? que o prefeito queira, abra a licitação, convite, ninguém se cadastra, né? Então, exatamente, não entram no e aí no o projeto, Instituto visa também não resolver entram no isso. concurso os médicos, Sim. entendeu? Pediatra, então, pediatra está faltando mesmo, está faltando. Sim. Pediatra até mesmo, às vezes plantões em hospitais de convênio e tudo, não tem. Às vezes me ligam, você não podia dar um plantão, pelo amor de Deus. Entendeu? Dei muitos anos de plantão, agora eu tenho o direito de me ausentar de plantão. Muitos anos dando plantão. Sim. Então, nós vamos lançar lá em Poços, que vai ser para o atendimento de Poços e da região, que é o Instituto Doutora Regina Sioff. E esse instituto ele vai inicialmente começar a atender crianças. Então, nós vamos atender crianças. E depois nós vamos evoluir para outros tipos de atendimento. Mas nós vamos começar com as crianças. Até que ano as crianças? De que 12 anos, né? Até 12 anos. Até 12 anos, as de crianças, bebê, recém-nascido até 12 anos. Recém-nascido até 12 anos. Vamos nas crianças, eu não vou entrar na adolescência. Claro que aparecer um caso ou outro, tal, mas seriam mais para as crianças mesmo. E o adolescente ainda o clínico pode se virar, né? Sim. Vamos dizer assim, mas a criança... É específico, A criança é muito específica. É assim como o idoso, né? Sim. O idoso tem que ser atendido pelo geriatra, porque ele não tem o mesmo organismo seu, nem meu. O idoso ele tem que ser atendido pelo geriatra, é um direito dos idosos, e as crianças pelo pediatra. Entendi. E quem que vai poder ter acesso a isso? São pessoas que utilizam o SUS? Como que funciona? São pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Mesmo porque quem tem o convênio, quem pode particular, vai continuar a sua vida normal, né? Tá. É mais uma oportunidade que a gente está dando aí para o atendimento digno das nossas crianças, das crianças não só de Poços de Caldas, como da região, que se quiserem se deslocar para serem atendidos, serão atendidos, não haverá nenhum tipo de bloqueio. É claro que o bloqueio que existe é o bloqueio social, né? É óbvio. Eu estou falando isso porque quando eu estava no sistema público, um dia eu cheguei e tinha uma BMW na porta do posto de saúde. Estou falando sério. Eu cheguei, parei meu carro e falei, gente, não deve ser aqui, né? E você acredita que era? Entendi. Então é complicado, né? Sim. Mas aí eu atendi normal. SUS, quem escolheu utilizar... Porque o SUS é universal. Isso. Agora, é uma questão de bom senso de cada um, né? Sim, prioridades ali, né? Prioridades. Você não vai, por exemplo, passar na frente daquele que não tem condição e você tem condição de fazer um exame ou de uma consulta, né? Vai ser agendado. Vai ser agendado, vai agendar. Tem uma ordem de atendimento. Não vai ser porta aberta, vamos explicar bem, senão vai achar que eu vou achar um pronto-socorro. Porque quem vai começar a atender sou eu mesmo. Sim, eu mesma, eu que vou atender. Com toda a sua experiência, né? Com todo o seu know-how. Eu que vou atender, eu vou tirar um tempo da minha vida e vou atender. Quer dizer, eu estou investindo na melhoria de qualidade de atendimento às crianças, né? Então, esse é um projeto que eu já tinha, não é um projeto político, porque vão dizer até que é não sei o quê, não é algo que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu não tinha tido a condição, o tempo, mais esse projeto diante de tudo. Agora, como eu estou fora, não estou como agente política, eu tenho tempo de lançar e depois entregar para alguém. Sem dúvida. Você consegue crescer depois do corpo médico, né? Exato. A gente tem que começar... com o pé no chão, né? E com o que tem na mão, né? Senão nunca começa, né? Mas já vai ser uma grande coisa, já pensou? Sem dúvida. Você não tem onde atender, você vai lá e ser atendido? Não, e assim, eu gosto muito de sempre fazer
o exercício de se pôr no lugar, sabe? Sim. Você não tem o profissional, você não tem onde levar, e agora você passa a ter de forma estruturada, não é por sorte, é uma estrutura ali disponível, pensada para você, para sua necessidade, especializada. Então é algo muito nobre, né? E obviamente também é atrelado ao seu propósito de servir as pessoas, né? Exatamente. Então a gente começa, nós vamos informando os próximos passos, né? Para divulgar direitinho onde será o atendimento, como é que é feito a agenda e tudo. Mas está lançado aí Sem dúvida. E fica muito feliz com essa novidade, viu? Tá vendo? Eu tenho uma filha pequena e a saúde da criança, você daria a sua saúde no lugar do seu filho para ele ficar tudo bem e você passar a dor ou algum problema que eventualmente ele tenha e que é natural, porque criança tá num processo de desenvolvimento, Exato. Tem aspectos ali que não é um acidente, né? Realmente acontecem situações que são específicas ao pediatra. Então, não tenho dúvida que vai ser um grande projeto. É um grande projeto. É um projeto de vida, viu? É um projeto de vida e é algo que eu vou fazer com o maior carinho do mundo. Eu só não fiz até agora porque realmente não deu condições de fazer. Porque o dia só tem 24 horas, né, Regina? Vou começar a trabalhar de madrugada também. O que você faz da meia-noite às 6, né? Da meia-noite às 6, até meia-noite eu leio, eu faço um monte de coisa. Muito bom. E a gente depois vai querer saber mais informações. Obviamente, sim. Vão poder seguir aí as redes sociais da Regina Cioff. Naturalmente lá você também vai poder ter acesso a todas essas informações e detalhes quando elas lançarem o projeto e todo como ele vai funcionar. Sem dúvida, esse é um projeto extremamente marcante, de impacto na vida social muito grande das pessoas. A pergunta que eu também... Ninguém vai passar pelo que eu passei. Esse é o seu propósito? Sim, ninguém vai passar pelo que eu passei de não ter um pediatra para atender alguém que está mal porque não tem a condição de ir num particular. Ninguém vai passar pelo que eu passei, não. Depois do Instituto... Não, depois do Instituto Doutora Regina Cioff, ninguém vai passar pelo que eu passei. Sensacional, isso aí. Parabéns. A pergunta que ainda continua sobre o futuro. E como que você vê, depois do seu projeto de vereância, você continua como um agente público, com o intuito de levar políticas públicas eficientes, como que é a sua visão para os próximos meses, anos, em relação ao seu trabalho, aí pensando não só em Poços de Caldas, mas também na região, para ajudar a população e, obviamente, ali a população empresário, e ambiente de saúde, todos os que vão ser beneficiados? Olha, Rafael, além de tudo que nós já falamos aqui, eu pretendo fazer encontros, né? Levar palestrantes para poder falar sobre determinado assunto, sobre empreendedorismo, por exemplo. Sim. Né? Fazer um local e trazer as pessoas. A questão das mulheres, nós precisamos estar trabalhando muito junto a elas, né? Eu sou uma vice-presidente do Progressista Mulher, né? Eu falo que as mulheres têm muitos movimentos, né? Mas então, elas criaram muitos nichos de movimentos. Mas a mulher é que está em movimentação, na verdade. Sim. Ela está movimentando muito. E nós precisamos agregar, principalmente na região, trazer as mulheres para a realidade, ajudar as mulheres no sentido de informação, aquelas que não têm essa oportunidade, é claro. E isso é importante. É importante também levar pessoas para falar sobre empreendedorismo feminino, né? Para muitas mulheres poderem ter a sua receita e ajudar até na receita final da família. Então, nós vamos levar encontros, além desses diagnósticos, tudo que eu já falei, e conversar com as pessoas, nós vamos levar encontros também, não focados só em Poços, mas também na região, para que as pessoas tenham oportunidade de ter informação. Hoje, informação é tudo. Se você tem informação, você pode tomar decisões em cima de informações, em cima de conhecimento. Na verdade, a gente está na era do conhecimento, já estamos na era da inteligência artificial, e tudo isso precisa ser levado também para a região. Eu acho que é carente disso. Então, nós pretendemos fazer também esse tipo de projeto para levar informações de empreendedorismo aos empresários, microempresários, aos produtores rurais para a região. Tá. E entendi. Super legal. Eu gosto muito dessa linha, porque, assim, querendo ou não,
a mulher e o homem ele tem características diferentes e cobranças diferentes perante uma sociedade. Sim. Não pelos outros, mas pelas características que cada um tem. A mulher normalmente normalmente não, né? Ela que é a mãe e o pai que é pai. E isso acaba onerando expectativas e pressões diferentes. Então uma mulher empreendedora ela tem que lidar com muitos fatores, Sim. tanto quanto o homem, mas em aspectos diferentes, quando ela é empreendedora. Então trazer essas frentes, sem dúvida, vai auxiliar muito, como também ajuda nas frentes de saúde para famílias carentes na região. Mas tem um ponto que eu queria entender assim. Hoje você, dentro de Poços de Caldas, você acredita que você consiga expandir a sua operação, o seu trabalho como agente política na cidade, na região? O que você visualiza para os próximos anos? Pensando, seja na cidade de Poços de Caldas como a região. Olha, Rafael, eu tenho um projeto, né, de participar aí das próximas eleições, né? De 2026. De 2026. É um projeto que eu tenho. Estou trabalhando neste projeto. Estou já trabalhando neste projeto, construindo esse caminho, essa oportunidade. E você sabe que no final não depende de mim, né? O que depender de mim, nós vamos fazer. E estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Mas depende também depois de você conseguir realmente que a população entenda que seu nome possa realmente ser importante para representá-los numa assembleia ou num congresso. E para isso a gente precisa conquistar. Eu já tenho, com o trabalho que eu fiz como vereadora, que eu tenho muito orgulho disso, de verdade, eu já conquistei meu espaço no coração de muita gente, né? Mas a gente precisa mostrar que nós temos capacidade também para representar além de uma vereadora, né? Além de uma cidade. Que nós podemos, sim, fazer um trabalho para a cidade e para a região, fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como eu fiz como vereadora, eu tenho potencial, tenho capacidade, tenho vontade, isso é muito importante, de representar não só Poços como a região, seja no Legislativo, seja no Congresso. Isso nós vamos decidir lá para frente, mas realmente é algo que eu tenho muita determinação e muita vontade. E espero que a gente consiga, né, esse objetivo. Eu já mostrei para que eu vi. Sem dúvida. Como vereadora, eu já mostrei. Por que eu fui vereadora? Então, todo mundo já viu. Já viu meu trabalho, já conhece, é transparente, ponto, e acabou. Eu sou capaz de expandir tudo isso para Poços e para a região. Eu sinto isso em mim. Eu não estou entrando com uma irresponsabilidade de não saber depois como agir, como fazer para que realmente a gente transforme vidas, né? Transforme vidas. Porque uma cidade não é feita só de estrada, rua, uma cidade é feita de pessoas, né? Então, as cidades são feitas de pessoas. Então, é isso que eu pretendo. E para isso, eu estou fazendo meu trabalho, estou construindo, estou buscando apoios, né? Fazendo uma malha de apoios de pessoas que acreditam no meu trabalho, que acreditam que eu possa realmente ser uma representante efetiva e que faça a diferença na vida e que realmente possa beneficiar as pessoas na qualidade de vida. Interessantíssimo. E isso acaba beneficiando tanto os agentes políticos, como prefeitos da cidade e região, como também outros, né, como vereança, lideranças da região e principalmente também a população. Sim. Então eles acabam tendo uma oportunidade ali de te acessar, de te demandar coisas que hoje você já consegue ouvi-los e, consequentemente, levar isso para os acessos que você tem, né? E é importante, né, Rafael, a gente dizer o seguinte, a presença constante ali na cidade, na região, é fundamental, né? Você estar presente, você estar em contato com as pessoas terem acesso a você. Isso é fundamental, porque muitas das vezes não ganham, estão ali e ninguém consegue acessar. Consegue acessar o assessor, um profissional ali que trabalha com o agente político, mas não consegue acessar o deputado, né? Então, é isso que eu quero me propor. As pessoas terão acesso a mim como tem hoje. Normal. Por quem conhece a região e a cidade, né? E outra coisa, conhecer onde você vai pisar
por isso que é importante esse conhecimento todo da região, que eu aqui já referi durante nossa conversa, é muito importante para que a gente possa entender, olha o que eu vou, onde eu vou pisar, e quais são os projetos. Depois do diagnóstico vem as ideias, né? Sim. Depois do diagnóstico vem as ideias. Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é o tal, é o que você fala em campanha, né? Sim. E não pode ser algo assim, vou cuidar da saúde, vou cuidar da educação, vou cuidar disso ou daquilo. Não, tem que ser mais específico. O que você vai fazer para a saúde, o que você vai fazer para a educação, o que você vai fazer para a mobilidade urbana, que é um problema, hoje nós temos um problema sério em Poços de Caldas por mobilidade urbana, né? É uma lacuna muito forte lá, né? Acessibilidade, que precisa ser trabalhada. Então, é isso que eu quero. Eu vou ser presente, responsável, com compromisso com as pessoas e com aqueles que acreditaram e me deram essa oportunidade de trabalhar por Poços e região. Sem dúvida. Faz toda a diferença. Agradeço por compartilhar. A gente está chegando aqui já na reta final. A gente tem... É um podcast que, sem dúvida, dobraria o tempo aqui de tanto assunto que a gente tem para falar. A gente teve que passar por alguns assuntos que caberia mais detalhe deles. Consequentemente, com certeza, você tem muitas histórias para compartilhar de tudo que você realizou e desenvolveu. Mas, devido ao tempo, a gente não consegue aprofundar tanto como a gente gostaria. Mas aqui, ainda já no processo aqui de encerramento, a gente faz um bate-pronto, uma brincadeira que é muito de você completar a frase, obviamente com uma palavra ou frase como um todo. E aí eu quero te fazer 5 perguntas, tá? É muito do que você acredita e de uma forma bate-pronto, como eu falei anteriormente. Primeira é família. O que é família para você? Família é o pilar mais importante da vida. Trabalhar com políticas públicas é? Compromisso. E ser mulher na política é? Ser desafiadora. Poços de Caldas representa o que para você? Representa oportunidades. E o futuro para você é? Futuro para mim é tanta coisa, o futuro para mim, mas eu tenho que falar com uma palavra só. Futuro para mim é atingir o meu objetivo. Atualmente é representar a Poços e região. Perfeito. Infelizmente a gente está chegando ao final, Regina. Gostaria de agradecer muito a sua presença, doutora Regina Cioff. Queria aproveitar, antes de pedir para as pessoas te seguirem, você quer deixar algum recado para o povo da cidade de Poços e região, famílias, empreendedoras, pais e filhos que você atendeu e atenderá, ainda mais agora com o Instituto A Caminho? Qual que é o recado final aqui para você poder falar diretamente para eles ali, ó? Bom, o que eu queria é, primeiro, agradecer todas as oportunidades que eu tive, né? Isso, a oportunidade como agente político, né? Eu tenho que agradecer as pessoas que acreditaram em mim o tempo todo. Agradecer a todo o carinho que eu venho recebendo pelas ruas de Poços de Caldas, muito carinho mesmo, né? Pedir às pessoas para acompanharem na minha rede social, para que se inscrevam no meu canal do YouTube e me acompanhem a minha trajetória e principalmente acompanhem o lançamento do Instituto Doutora Regina Cioff, que vai fazer muita diferença no atendimento infantil da nossa querida Poços de Caldas e região. E agradecer muito e já pedir a oportunidade para que as pessoas continuem acreditando que nós podemos ter um país melhor, uma cidade melhor, uma região melhor, com pessoas que realmente queiram fazer esse trabalho e fazer a diferença. Então, fica aqui o meu recado, o meu agradecimento e o meu pedido para que não percam a esperança. Não percam a esperança que nós podemos ir muito longe se nós formos todos juntos com boa intenção. Sensacional.
Se tem uma coisa que a doutora Regina Sioff mostra, é que política pode sim ser feita com alma, propósito e ação. E se você acredita que dá para fazer a diferença, você tem que seguir ela nas redes sociais. Ela tem um canal no YouTube gigantesco, mais de 150 mil inscritos, redes sociais ativas. Então, segue lá, você vai gostar bastante de conteúdos sobre cuidados aí na sua saúde, da família, saúde infantil e outras, obviamente, dicas relacionadas à cidade e região, tá? E segue ela lá porque ela tá fazendo a diferença e com certeza você vai gostar do que ela traz para vocês. Mais uma vez, obrigado, doutora Regina, pela sua presença, por compartilhar sua história, sua experiência, seu olhar humano, sua história na política, sua história como pessoa. Então, agradeço demais. Queria continuar esse podcast se a gente tivesse mais tempo, mas infelizmente a gente tem que encerrar por aqui. Se você gostou desse episódio, quero que você curta aqui, compartilhe com pessoas que entendam que política tem pessoas do bem trabalhando por trás dela. Não existe, como tudo na vida, né? A moeda sempre tem dois lados, então compartilha com quem precisa receber esse tipo de mensagem, porque existem pessoas querendo fazer o certo e fazer o bem. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente, porque isso é importante para nós. Siga as redes sociais da doutora Regina Sioff no Instagram, tem no Facebook, se você der um Google tem o site, YouTube também, tá bom? Fiquem à vontade para seguir ela. Também a gente vai convidar vocês para o próximo episódio. Tem algum recado final, doutora Regina? Não, o recado é somente agradecer essa oportunidade maravilhosa. Se eu fosse contar minha história aqui, a gente já sai amanhã cedo daqui, né? Mas eu acho que deu para as pessoas entenderem, né, o caminho que eu venho traçando durante toda a minha vida, né? Mas é agradecer mesmo essa oportunidade, o carinho com que nos recebeu aqui em São José dos Campos. Muito obrigado, parabéns aí pela cidade, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela parceria conosco. Agradeço muito e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, doutora Regina, obrigado a todo mundo que está nos assistindo aqui. Fiquem ligados, é uma grande parceira, a gente vem desenvolvendo um trabalho juntos e a gente queria trazer aqui para dar palco para tudo isso que a gente ouviu e vê na prática, no dia a dia, para vocês poderem também ter acesso, que eu acho que é muito importante, principalmente para a gente que está aqui no dia a dia fazendo acontecer. A gente precisa desse tempero de esperança num dia e num Brasil que a gente vive como hoje. Então fiquem ligados para os próximos episódios, a gente vai trazer aqui muitas novidades com os nossos convidados e siga nosso canal, acompanhe que em breve tem mais novidades com temas novos e curiosos também para vocês. Grande abraço e até o próximo episódio.